Vamos estudar o livro de Hebreus mais uma vez. O título desta série é Substância e Sombra. E o título do estudo de hoje é Caindo para Fora. Mas antes de dar início, vamos começar com uma oração. Querido Pai, nós estamos estudando a Tua Palavra juntos. Envia-nos o Teu Santo Espírito e ajuda-nos a compreendermos as belas verdades escondidas na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Por que o título do estudo de hoje é Caindo para Fora? Este capítulo faz um alerta muito sério. Na verdade, o capítulo 6 é um capítulo assustador para algumas pessoas. Uma compreensão incorreta deste capítulo pode levar alguém a desespero profundo, e certamente muitas almas foram aterrorizadas pelo que elas acreditavam que o capítulo dizia. John Bunyan também, em certo ponto, se desesperou com estes versos, mas quando ele estudou a história do povo de Deus e os pecados do maior dos pecadores, suas esperanças voltaram. É preciso tomar cuidado, pois é possível pegar um texto e tirá-lo do seu contexto, e assim utilizá-lo para criar medo nas pessoas e subjugá-las. Na Idade Média, este artifício foi muito utilizado. E antes de começarmos com os alertas do capítulo 6, vamos primeiramente dar uma olhada nas promessas de Deus, para que assim estejamos fortificados a lermos estes versos. O Salmo 77, verso 7 em diante diz: Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Aqui nós temos perguntas retóricas, e as respostas a elas é, obviamente, não. Eu disse isto em minha enfermidade, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Às vezes nos encontramos em situações nas quais as coisas não vão bem. E são em situações deste tipo que nos esquecemos como Deus nos guiou no passado. O verso 12 diz: Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Esta é a solução para os nossos tempos de desânimo. É meditarmos nas palavras de Deus, nos lembrarmos como Ele atuou no passado, como Ele nos conduziu, e falarmos sobre os seus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Esta é mais uma pequena nuance, mais uma joia, que nos diz que, se quisermos compreender como Deus opera, devemos estudar o santuário. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. E ao observarmos os filhos de Jacó e os filhos de José,
Bem, vemos que eles passaram por vários problemas. E revendo aquilo que estudamos no capítulo 5, vimos que Paulo exorta os crentes hebreus a voltarem-se do leite espiritual que eles estavam consumindo para os alimentos mais sólidos necessários para o crescimento cristão. Agora, no capítulo 6, ele os exorta a transcender os princípios elementares da fé a fim de procurar mais profundamente os mistérios de Cristo. É isso que deveríamos fazer. Sabe, algumas pessoas se contentam apenas com a mediocridade. Enquanto existe todo um mundo de coisas para aprender, elas se satisfazem com apenas uma pequena porção de conhecimento. Portanto, estes versos iniciais são muito importantes em relação ao capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que significa isso? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Deveríamos nós rejeitar os rudimentos da doutrina de Cristo? É claro que não. Ele está se referindo aos princípios elementares, às coisas básicas. Não deveríamos ficar somente nelas. Veja, elas são importantes, elas são como alicerce. Não podemos simplesmente descartar o alicerce de um edifício. Ele deve permanecer lá em perfeitas condições. Mas você não fica só com o alicerce. Você precisa da casa. Portanto, devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguir até a perfeição. O que significa isso? Quer dizer que existe mais para descobrirmos. E a perfeição pode ser encontrada apenas quando nos aproximamos de Cristo. E ele continua, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. De novo, existe algum problema no arrependimento de obras mortas? Claro que não. Mas quando descobrimos a verdade e nos arrependemos de nossos pecados e começamos a ter fé em Deus, será que já acabou por aí? Continuando, e da doutrina dos batismos. Essa palavra batismos é uma palavra única. Ela tem o sentido de lavagem. Ela implica, talvez até mesmo, o batismo praticado por João nos tempos dos judeus. Então, trata-se de mais de um batismo específico. A imposição de mãos também era uma atividade proeminente na igreja primitiva, na qual a autoridade era transmitida, mas também se impunha as mãos sobre os animais do sacrifício. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Basicamente, o que Paulo está dizendo nos versos 1 a 3 é que agora que você aprendeu os princípios básicos do cristianismo, agora que você entendeu que precisa se arrepender dos pecados, que é necessário ter fé para com Deus, que você já passou pelos batismos e já compreendeu o que significa estas questões, já passou pela imposição de mãos, já recebeu o Espírito, que o capacitará a pregar Cristo de maneira efetiva, agora que já entendeu a questão da ressurreição dos mortos, lembre-se que os fariseus e os saduceus ficavam brigando por causa dessas questões. Mas agora que você já as compreendeu, é hora de prosseguir no aprendizado. Como eu disse, estas coisas todas são importantes. Elas são o fundamento, mas devemos avançar para um nível superior. Pergunte-se a si mesmo, quantas pessoas em sua igreja já estão satisfeitas com a doutrina? Bem, já sei que os 10 mandamentos são válidos, o sábado ainda permanece, há um juízo vindouro. Pessoas que já conhecem todas essas doutrinas, mas não têm vida. Pois é possível tomarmos essas doutrinas e transformá-las em rituais, assim como os antigos judeus. Sob os regulamentos do Antigo Testamento, havia certos rituais típicos que apontavam para uma maior realidade. Precisamos estudá-los. Não podemos ficar somente com os rituais.
Ora, Deus mandou eu fazer este ritual, então eu vou fazê-lo. Sim, mas qual é o seu significado? Como ele influencia em nosso crescimento espiritual? Precisamos estudar. Não fiquemos apenas com o elementar, avancemos para o sublime. Isso incluía as lavagens, ou os batismos, a imposição de mãos sobre os animais sacrificais tipificavam a fé em relação a Deus e na promessa do Salvador, que permaneceria como nosso mediador no julgamento. Quando estas atividades tornaram-se rituais, elas perderam seu poder de convencimento e deterioraram-se em cerimônias. Devemos ir rumo à perfeição. Vamos internalizar a realidade que é Cristo e sua justiça. E então vêm os versos aterrorizantes, os versos que foram mal interpretados por muitos. Estes versos tratam daqueles que já foram iluminados quanto ao sentido destes rituais, daqueles que vislumbraram a gloriosa luz apenas para retornarem para o formalismo, rejeitando assim a verdade como é em Jesus. Muitos da nação judaica foram quase persuadidos, mas fecharam seus olhos para a verdade. São pessoas que já haviam sido iluminadas. Este é o objetivo. As pessoas têm uma tendência tão grande a seguirem as massas e se apegarem ao ritualismo que elas têm medo de se aventurarem àquele caminho sublime, àquele precioso momento em que compreendemos o significado destas coisas. E no livro de Hebreus, Paulo os adverte dizendo: por que vocês querem ficar no leite? Por que não se alimentar de comida sólida? E creio que esta mesma pergunta deveria ser feita à igreja de nosso tempo. Vamos então dar uma olhada nestes versos. Hebreus 6, verso 4. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e que provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e que recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Paulo diz que é impossível para os que já foram iluminados. Ou seja, Paulo não está se referindo aos ignorantes, mas a pessoas que alguma vez já foram iluminadas, que já receberam o conhecimento da verdade. Mas não apenas que receberam, mas que provaram do dom celestial. Ou seja, de pessoas que compartilharam do dom do Espírito Santo. Portanto, alguns daqueles primeiros cristãos que saíram do judaísmo e que passaram pela experiência do Pentecoste, que foram participantes do Espírito Santo, que foram íntimos dele, que provaram da boa palavra de Deus e até mesmo a pregavam, e que tiveram também o poder do reino vindouro. Eles exercitaram este poder, pisaram nos escorpiões, por assim dizer. É a recaída destes que Paulo se refere. Seria isto possível? Bem, nós falamos a respeito da última vez. Até mesmo os discípulos que já haviam sido iluminados e provado o dom celestial, que haviam sido participantes do Espírito Santo, que provaram da boa palavra de Deus, ou seja, que haviam internalizado Cristo, que haviam estado com Ele por 3 anos e meio e que haviam exercitado o poder do mundo vindouro. Até mesmo eles corriam risco de voltarem ao ritualismo. Até mesmo eles. Alguns deles não se corrigiram, ou não estavam dispostos a se corrigirem, e acabaram voltando ao ritualismo. É como um porco que chafurda no chiqueiro, ou um cachorro que volta ao seu vômito. E assim crucificaram Cristo de novo, e o exporam à vergonha. Esta é uma questão muito séria.
Ela pode acontecer a qualquer um de nós. E muitos na igreja de hoje estão na mesma posição. Sua religião tornou-se um ritual. Elas vão para a igreja no sábado, acreditam na ressurreição de Cristo, acreditam em todas essas coisas, mas não as internalizaram, não conhecem o seu significado. Portanto, resumindo em minhas próprias palavras, eu diria que elas foram iluminadas. É como diz o próprio verso. Foram participantes do derramamento do Espírito Santo. Foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Experimentaram o poder do Evangelho. Provaram a palavra de Deus. Mas, infelizmente, não a internalizaram. E quando o Espírito instou com eles, voltaram ao formalismo, voltaram às cerimônias, desta forma negando o seu poder. Em outras palavras, voltaram para a sombra e negaram a substância. Eles caíram para fora. Não é suficiente ter o conhecimento apenas na sua mente. Se este conhecimento não for aplicado no coração, então corremos um grande risco. Existe uma grande diferença entre cair e cair para fora. E é aí que está a nossa esperança. Devemos nos lembrar que as palavras que Paulo utilizou nestes versos quer dizer cair para fora. Existe uma grande diferença entre cair e cair para fora. Por exemplo, Moisés caiu, Jacó caiu, Sansão caiu, Davi caiu, Salomão caiu, Pedro caiu, e a lista poderia continuar. Mas eles não caíram para fora. Este é o X da questão. Sua queda foi temporária, mas cair para fora é permanente, de maneira que é impossível voltar, já que tais pessoas crucificaram a Cristo novamente. Precisamos, portanto, compreender a diferença entre cair e cair para fora. Aqueles que têm medo de se enquadrarem nestes versos revelam claro sinal de que estes versos não se aplicam a eles. É quando a consciência está silenciosa que devemos ter medo. Por exemplo, certa vez uma jovem veio a mim dizendo que sua vida estava acabada, não tinha mais jeito. Ela havia cometido pecado contra o Espírito Santo e assim estava perdida para todo sempre. Ela pensava que havia caído para fora. Eu perguntei por que ela pensava assim. Ela então começou a contar uma história e eu disse, não, eu não quero saber dos detalhes. Eu não sou um padre para você se confessar a mim. Eu quero saber por que você acha que já foi muito longe. Seja qual for a razão, eu perguntei a ela se ela se sentia mal a respeito. Você se sente mal sobre isso? E ela respondeu, sim, eu me sinto muito mal por causa disso. Eu sinto que estou perdida. E então eu respondi, bem, somente este fato já mostra que você não está perdida, já que significa que o Espírito Santo está falando com você. E se ele ainda está falando com você, então você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é dizer que aquilo que é de Deus é do diabo. Portanto, seguindo a lógica, alguns dos líderes judeus, ao acusarem Cristo de pertencer ao diabo e fazer as obras do diabo, estes sim estavam correndo risco iminente de pecar contra o Espírito Santo. Portanto, quando pensamos que as coisas de Deus são, na verdade, as coisas do diabo, aí sim nós estamos correndo perigo. Ela, portanto, não havia caído para fora, ela só havia caído. Foi assim com Moisés, foi assim com Jacó, com Sansão, com Davi, Salomão, Pedro e tantos outros. Precisamos compreender o que estes versos realmente significam, pois Deus não se contradiz. Pois em Deus existe abundância de perdão. O Salmo 130, verso 3 diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem subsistiria? Ninguém seria salvo.
Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que aguardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Precisamos equilibrar a palavra de Deus, equilibrar os alertas com as promessas. Agora, a promessa não é desculpa para pecar. Mas ao tomarmos o pecado de Davi, por exemplo, aquele pecado foi bastante drástico. Ele não apenas cometeu adultério, mas cometeu assassinato. Ele arquitetou em sua cama como executaria aquele assassinato e escaparia dele. Foi um crime realmente hediondo. Mas Davi se arrependeu. Se arrependeu com um arrependimento genuíno. Ele realmente se entristeceu pelo pecado. E Deus não marcou a sua iniquidade. Mas é claro que houve consequências. Este pecado afetou todo o seu reinado. Mas ainda assim, sua iniquidade não foi marcada contra ele. John Bunyan, certa vez, ficou perplexo com esses versos. Ele escreveu a respeito em seu livro Graça Abundante ao Maior dos Pecadores. Meu coração começou a doer novamente, e passei a ter medo de me desapontar. Passei a examinar com seriedade o meu consolo anterior. Isto porque ele estava em paz em seu cristianismo. E a considerar se alguém que havia pecado como eu poderia confiar na fidelidade de Deus. E a descansar naquelas palavras que certa vez me confortaram, nas quais eu havia me deitado. Mas então estas palavras vieram à minha mente, dizendo que era impossível que aqueles que já haviam sido iluminados e provado o dom celestial e tornado-se participantes do Espírito Santo e provado a boa palavra de Deus e experimentado o poder do mundo vindouro e que caíram para fora, serem renovados ao arrependimento. Ele está mencionando Hebreus 6, versos 4 a 6. Então, estes grandes reformadores também passaram pela mesma situação. Todo cristão sincero acaba passando pela mesma situação. Pois se pecamos deliberadamente após termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma tão somente terrível expectativa do juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele cita aqui Hebreus 10, versos 26 e 27. Como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aqui ele citou Hebreus 12. Ele então está remoendo esses versos em sua mente. E então vem o seguinte pensamento: rejeitará o Senhor para sempre? Não tornará ele a ser favorável? Cessou para sempre a sua bondade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ele aqui está citando o salmo que lemos no início. A verdade é que todos passam por este problema. Mas não existem outras promessas no Salmo 77? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre sua bondade, acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Mas aí ele acrescenta: isto eu disse na minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Lembre-se de como Deus atuou no passado, e não teremos medo de enfrentar o futuro. E o verso 11 diz: eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O espírito de profecia nos dá o mesmo conselho.
Não temos nada que temer do futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos guiou no passado. Eu meditarei em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Não fique aí sentado no chiqueiro do desânimo. Levante-se e fale dos feitos do Senhor, e Ele o animará. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Não podemos nos esquecer disso. Deus não nos comprou com as agonias do Getsêmani e da cruz apenas para depois desistir de nós. 2 Coríntios 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você se sente fraco e incapaz? Este é o melhor lugar para se estar. De boa vontade, então, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Portanto, eu resumiria assim: estes versos assustadores não se aplicam àqueles que lutam com Deus por causa de suas falhas e vacilos, pois o Espírito Santo não os deixou, mas ainda está insistindo com eles. É quando a voz da consciência se silencia e o bem passa a ser chamado de mal que aqueles versos se aplicam. Mateus 12, verso 20, nos diz aquilo que Deus não faz. Deus não esmaga a cana quebrada e não apaga o morrão que fumega. Ele não faz essas coisas até que triunfe o juízo. Portanto, meus amigos, Deus não apaga aquele pequeno fogo que ainda está no pavio. Não, o que Deus deseja é reacendê-lo. Isto se nós permitirmos. É pelos frutos que devemos julgar. Se alguém está desanimado, se alguém se encontra em uma situação difícil, esta pessoa precisa de ajuda. Precisamos ser capazes de discernir os frutos. Continuando com o capítulo 6, verso 7 do livro de Hebreus, lemos assim: Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz a erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Observe como aquela planta cresce. Considere o crescimento daqueles que estamos querendo criticar e corrigir. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Será que esta erva, esta planta, está sendo útil? Será que esta planta que está desanimada está dando frutos? Ou será que ela dá apenas espinhos e abrolhos? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Apesar de Paulo os repreender, ele também os encoraja. Ele espera que haja coisas melhores, além daquilo de que ele está reclamando. Ele deseja que eles melhorem. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes os santos e ainda servem. Muitos de nós ministramos e fazemos boas obras, mas somente essas boas obras não vão nos levar para o céu. Veja, é claro que devemos fazer as boas obras, mas elas não podem ser o único foco da sua religião. Se elas não avançarem para um nível superior de gratidão para com Deus, de forma que as suas boas obras são a consequência de sua gratidão, se forem simplesmente obras, então não levarão a nada. É neste nível que os benfeitores deste mundo estão. Eles acham que suas boas obras os permitem continuar pecando até mesmo publicamente. Mas desta forma, suas boas obras não significam nada. Verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança.
Não pare de fazer as boas obras. Não pare de servir os santos. É bom fazer o que é correto, mas devemos crescer em nossa experiência cristã. Somente a fé e a paciência podem herdar as promessas. Foi somente quando Abraão suportou pacientemente que ele recebeu as promessas. Continuando com o verso 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Não desista. Se você cair, levante. Prossiga. Faça as boas obras. Não como um meio para a salvação, mas como a consequência dela. Ainda que Roma diga que isso é anátema. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, após esperar pacientemente, alcançou a promessa. Pare para pensar. Quanto tempo Abraão esperou por aquela promessa? Ele não ficou desanimado pelo fato de Sara não ter filhos? Claro, ele com certeza ficou desanimado. Ele até mesmo procurou solucionar o problema do seu próprio jeito. E ele se meteu em encrencas por causa disso? Com certeza. Mas no final, a promessa chegou, ainda que ele houvesse pensado que não era possível por causa de sua idade. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Quando as pessoas da terra fazem juramento, dizendo, eu juro que foi assim e assim, ou então que farei isto. Esta é a maior afirmação que podem fazer, mas Deus jurou por si mesmo. E não há nada maior do que Deus. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Esta promessa não é apenas para Abraão, não. É dito lá para os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Aqueles que têm a fé de Abraão. De acordo com a promessa, estes são os herdeiros. Esta promessa prolonga-se até os herdeiros espirituais de Abraão. Ela vale para você e vale para mim. Aqueles que se sentem ricos e pensam que não precisam de nada, não compreendem o valor das promessas. Na verdade, se o reino de Deus não for o nosso grande desejo, então nossa conexão com Deus é tênue, para dizer o mínimo. Pare para pensar nisto. Quando você diz, eu acredito que Jesus está voltando logo, quantas pessoas não replicam dizendo, não, está muito longe ainda? Lembre-se que é o servo mau que diz que o Senhor está demorando a sua vinda. O espírito de profecia diz, se nos apoiarmos nas promessas dadas por Deus em sua palavra, podemos com segurança avançar, mesmo apesar do aparente descorajamento. O Senhor suscitará ajudadores, homens que, por meio do seu Espírito, Ele moverá para nos ajudarem. Cada estratégia legítima para o avançamento da obra de salvar almas que perecem terão sucesso. Não é uma promessa maravilhosa? Ela também é encontrada na palavra de Deus. Minha palavra não voltará para mim vazia. Devemos enxergar e reconhecer o trabalho da providência especial de Deus. O Senhor nos autoriza a orar, declarando que Ele ouvirá as orações daqueles que confiam não em sua própria sabedoria finita, mas no infinito poder de Deus. Ele ouvirá a oração. Ainda que pareça que Ele não está respondendo à oração, isto é a resposta da oração. Ele será honrado por aqueles que se achegam a Ele e que fazem fielmente o seu serviço. Ele manterá em perfeita paz aquele cuja mente está no Senhor, porque confia nele.
É por isso que eu creio que o livro de Hebreus é tão importante para o nosso tempo. Sim, ele tem advertências, mas ele também traz um encorajamento incrível. Hebreus 11:16, mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso, também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu sei que isto é Hebreus, capítulo 11, mas ele se encaixa com o capítulo 6. E eu acho este verso incrível, pois ele diz que Deus não tem vergonha de ser chamado de o Deus deles. Mas por quê? Porque já lhes preparou uma cidade. É fantástico! Ou seja, se você deseja de todo o coração este novo mundo, e você mal pode esperar pela vinda do Senhor, você quer estar lá e não mais aqui. Se você tiver esta mentalidade, então Deus não se envergonha de ser chamado de o seu Deus. Isto é muito bonito. Na verdade, são as dificuldades, os desafios, a rejeição e a doença que frequentemente nos incentivam a ansiar por um país melhor. Às vezes, Deus permite que sejamos rejeitados. Ele permite a doença. Ele permite todos esses incentivos para que ansiemos por um país melhor. Olhe para o mundo hoje. Todos que olham para esse mundo hoje certamente desejariam um lugar melhor. E por que é que alguns desejam tornar este mundo o lugar dos sonhos? Sabemos que este mundo caminha para a perdição. Mas o amor a Deus e sua justiça é um motivo melhor. Ou seja, será que você deseja um país melhor apenas porque esse mundo está uma lástima? Ou você deseja um país melhor porque você quer estar com Deus? Ainda assim, ter aquilo que nos liga a esse mundo arrancado geralmente é necessário para nos levar para o caminho melhor. Talvez pudéssemos dizer, abençoada perda que nos ensina o valor da verdadeira riqueza. Às vezes, não reconhecemos o valor da verdadeira riqueza, ao menos não até que a percamos. As promessas de Deus são imutáveis. Deus não pode mentir, e Ele confirma sua promessa com juramento à mais alta autoridade do universo, ou seja, Ele mesmo. Ele se compromete com 3 promessas: a promessa da terra, a semente e as bênçãos a todos aqueles da fé de Abraão. Nós somos a semente espiritual de Abraão e somos abençoados com ele. Esta promessa da semente é muito importante, pois Paulo, em outros lugares, diz que ela é singular. Ela se refere a Jesus Cristo. Em Romanos 4:16, Paulo diz que é, portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. As promessas de Deus, portanto, são confiáveis, elas são imutáveis. Devemos nos apegar a estas promessas. Delas dependem a nossa vida, elas são sólidas, imutáveis, uma firme âncora. Se exercitássemos a nossa fé, então descobriríamos que todas estas palavras são absolutamente verdadeiras. 2 Coríntios 6 diz, como contristados, mas sempre alegres. Parece até uma contradição, mas é absolutamente verdadeira. Tristes pela situação do mundo, tristes pela nossa própria situação, mas ainda assim alegres por causa desta esperança. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Hebreus 6, verso 17. Por isso Deus, querendo mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Duas coisas imutáveis: a promessa e o juramento. Se Deus fez a promessa, ela é imutável. E se Deus ainda confirma com juramento, ela é ainda mais imutável. A esperança está ligada à fé. A fé aceita como fato aquilo que não é visto, mas a esperança antecipa aquilo que foi assegurado a você. A Bíblia está cheia de promessas. E a Bíblia lhe diz para se apropriar destas promessas pela fé. E se você tem esperança, então você crê que estas promessas são para você. Eu sempre acho interessante quando as pessoas dizem: por favor, ore por mim, pois eu não tenho conexão com Deus. Se você se sente desta maneira, talvez você devesse ler o texto que diz que Deus conhece até mesmo os pardais que caem. O clamor proferido pelo mais fraco de seus santos é aquele que chega mais alto aos seus ouvidos. Não é o fariseu orgulhoso que chamará a atenção de Deus. É aquele outro que tem a atenção de Deus. Nosso relacionamento está acima do material. Então, o nosso relacionamento é a prioridade. E como se desenvolve um relacionamento? É por meio de passar tempo com a pessoa, ficando com ela. Ao experimentar que aquilo que aquela pessoa diz é verdadeiro, tem substância. É assim que desenvolvemos a fé e a confiança. Se você nunca colocar o seu pé no Jordão, você nunca saberá o que acontecerá. Me deixe ilustrar da seguinte maneira: ansiar por uma casa está subordinado a ansiar por um lar. Se a sua situação aqui está ruim e você quer uma situação melhor, ou se o seu dinheiro já acabou e você deseja viver num mundo em que o dinheiro não é mais um problema, esta razão não é boa o suficiente. É como querer uma casa, mas melhor ainda é querer um lar. Uma casa sem relacionamentos para preenchê-la nunca será um lar. O nosso lar supremo virá pelo relacionamento que temos com Deus. E devemos praticar isto aqui, neste mundo, de forma que quando chegarmos ao céu, já temos este relacionamento. Estarmos face a face com Jesus é a nossa esperança máxima. E agora vamos ao quiasma. Como vocês sabem, cada capítulo do livro de Hebreus possui um quiasma. Vamos ao quiasma do capítulo 6. Mais uma vez, a estrutura é ABC e o contrário. Hebreus capítulo 6, verso 12. Para que vos não faça negligentes, mas sejas imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. E vamos à antítese disso, Hebreus 6, 17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como um juramento. Então, em A, temos o herdamento da promessa, e no 17 temos os herdeiros da promessa. A imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. A estrutura é como um sanduíche. E agora vamos ao B, Hebreus 6, 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Se formos ao verso 15 e 16, temos a parte equivalente. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Então veja que temos a promessa, temos o juramento. O juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. E agora o sanduíche nos leva à carne do sanduíche, ou seja, ao C. Certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. A promessa está no centro. E aquilo que está ao redor é o juramento. A substância da promessa está no centro. O quiasma é um estilo literário maravilhoso.
É realmente uma pena que a humanidade perdeu esse estilo literário. Em relação à promessa e juramento feito a Abraão, Wesley comenta a respeito de Hebreus 6, verso 18, que por meio de duas coisas imutáveis, a sua promessa e juramento, e por causa destas duas coisas, é impossível que Deus mentisse. Nós temos um grande consolo. Devemos engolir toda dúvida e medo. Aqueles que fugiram por causa de muitas tempestades devem se apegar à esperança diante de nós, ou seja, Cristo, o objeto de nossa esperança e da glória que temos por meio dele. Já ouvi muitas histórias sobre filhos que estão passando por alguma dificuldade e seus pais lhe prometem trazer alívio àquela situação. E as crianças aguardam pacientemente até que seus pais venham resolver o problema. É este o tipo de relacionamento que devemos ter com Deus. É por isso que Ele nos deu esse relacionamento familiar, para aprendermos a confiar. E é uma pena que algumas pessoas usurpam este privilégio. Deve haver um relacionamento entre o marido, a mulher e os filhos. E este relacionamento deve ser um relacionamento de confiança. Absoluta confiança. A mesma confiança que temos para com Cristo. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A nossa esperança está em uma pessoa, não em coisas. A cidade pela qual Abraão ansiava era feita por Deus. Mas era a cidade que Abraão queria mesmo? Ora, e se não houvesse ninguém na cidade? Não seria um lugar solitário? Mas a nossa esperança é uma pessoa. E todo o livro de Hebreus foca na substância. E esta substância é Cristo. 1 João 3, verso 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele está falando de Cristo aqui. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. Preste atenção aqui. Da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. À lei e ao testemunho. Será a mesma coisa no fim. Seremos banidos a Pátimos Antítipa, porque permanecemos pela lei e pelo testemunho. Tiago diz, sejam pacientes, fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E Hebreus 6, verso 19, a esperança que temos como âncora da alma, segura, firme e que penetra até o interior do véu. O que significa isso? Quer dizer que nós temos acesso direto ao trono de misericórdia de Deus. Depois do véu, no trono de misericórdia de Deus. Vá ao trono da graça, confesse os seus pecados, faça as coisas que são o fundamento do cristianismo, mas siga adiante. Não retroceda ao formalismo. Não transforme a sua religião num ritual. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como mencionamos, falaremos mais sobre Melquisedeque no capítulo 7. A nossa esperança deve se basear nas promessas de Deus. Somente assim elas podem tornar-se a âncora da alma. As promessas de Deus são confiáveis, elas são imutáveis. João, capítulo 14, verso 1, um dos meus versos favoritos da Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar para vocês, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também.
Era isto que Abraão queria. Abraão queria estar naquelas mansões, mas não por causa dos edifícios, e sim por causa de seu ocupante, com quem poderia comungar. E para onde vou? Conheceis o caminho. Eles conheciam o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se você tem este relacionamento, se você internalizar o pão, o maná, então você conhece o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como sabemos o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a vereda e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que no capítulo 6 parece ser assustador para muitos é, na verdade, a maior promessa das Escrituras. Não desanimemos. Sim, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos pregar, lembrarmos das promessas de Deus, vamos internalizar as promessas de Deus, mas também nos apropriarmos destas promessas. Vamos ansiar aquela cidade que Deus prometeu daria àqueles que o amam. Que assim seja. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelas promessas de Deus que são imutáveis, que foram confirmadas por um juramento e que não se aplicam somente a Abraão, mas a todos aqueles que possuem a fé de Jesus. Ajuda-nos a sermos servos fiéis e a pregar a mensagem, enquanto ainda há tempo e esperança. Em nome de Jesus, amém.